Fala galera, e aí, vamos falar de surf? Bom, Ricardo Moscov do outro lado, estamos aqui, temporada número 6, episódio número 10, esse episódio número 138 do Vamos Falar de Surf. E primeiramente gostaria de agradecer a audiência de vocês e estamos aqui, né? Vamos falar de Teahupô. Porra, tem esse boné, faz mó cara. Praticamente não uso porque eu tenho os bonés da Unironautas, né, que eu acabo usando. E também não acho que ele fica lá muito bem na minha cabeça, é meio chamativo, mas quando eu vi esse boné, e eu fiquei, nossa, falei, nossa, tenho que comprar, foi uma oportunidade, assim, muito rara de ver, mas nunca fui pro Tahiti para Teahupô, mas assim, tenho noção do impacto que o Tahiti teve dentro da comunidade surfística internacional, porque vivi, né, fui espectador disso, como eu acho que muitos de vocês, e para quem é mais jovem, ou está chegando agora no mundo do surf, foi chocante, assim, porque eu me lembro que de ter visto algumas coisas do Tahiti, né, por exemplo, o próprio Glen Summer 1, que foi lançado em 1966, né, o Bruce Brown com o Mike Hansen, o Robert August, eles foram para o Tahiti, né, foi um dos lugares que eles visitaram, mas surfaram um backwash praticamente, então ficou aquela coisa no imaginário do mundo do surf que, pô, aquele polo polinésio de criação do surf junto, né, claro, com o Havaí no surf moderno, mas o Tahiti sempre ali presente, até por causa das viagens de James Cook, como um lugar que não tinha onda boa. E ficou realmente aquilo, cara. A gente ficou com aquela imagem, né? Vamos dizer assim. E o tempo foi passando. Nos anos 90, que aí, claro que eu já falei em podcasts anteriores sobre o Tahiti, que o surf lá começou mais ou menos, teve a descoberta ali das ondas melhores ali nos anos 70, nos 80 o pessoal já estava surfando, claro. A gente teve o VT a Davi nos anos 90 já e final dos anos 80 no circuito mundial de surf, né, na elite, competindo em várias etapas e disputando vários títulos, enfim. Mas foi no final dos anos 90, ali para 96, 97, que tiveram algumas trips da Quicksilver, então Kelly Slater, Tim Curran, Tom Carroll, Jeff Booth, eu acho que estava junto também, mas esses três primeiros eu tenho certeza. Eu lembro de Burley, acho que, não sei se Heraldo estava, mas eu lembro Pedro Miller, Guga Arruda, essa galera que era o time da Hadley, né, que era um time muito forte na época, também surfando as ondas ali no Tahiti. Era um destino meio escondido, uma coisa meio secret spot, ninguém falava onde era, mas já dava para ver que era Teahupô, e até com o passar dos anos, depois que Teahupô entrou no circuito, né, no circuito, vamos dizer, não no circuito mundial, mas na cena, melhor falando, do surf mundial, dava para saber que ela era lá por causa da onda. Então você conseguia, de fato, ver que aquela era a onda que a galera estava surfando. Era uma coisa até meio que interessante. Foi em 1998, né, cara, que chocou o mundo. Eu acho que eu já contei essa história aqui, mas pode ter sido anos atrás, porque a gente já está aí no sexto ano de Vamos Falar de Surf, mas... cara, foi em 1998, eu lembro de estar no Guarujá, eu, meu irmão e Tomás Mariano, queria mandar um aloha pro Tomás. A gente... Cara, eu ia na banca, basicamente, comprar fluir, né? Todo mês que saía. E por acaso, a gente, que é a revista, né? Era a revista de surf principal que tinha no Brasil. Tinha Hardcore, na época acho que até ainda tinha Inside, mas a primeira que todo mundo ia comprar era a Fluir, pelo menos no meu caso. E eu me lembro de estar na praia, então, quer dizer, estava na casa desse amigo meu, no Tomás, que era no Guarujá, e a gente sempre via as ondas como estavam no tombo. E surfar no tombo a pé naquela época, moleque, sabe, a pé, não sendo caiçara, tudo era muito perigoso. Então, muitas vezes a gente ia ver as ondas lá, mas a gente caía nas tulhas, né? Porque não tinha como ir surfar no tombo sem correr um grande risco de ser assaltado. Era uma verdade. E também tinha a questão do localismo, né? Surfar no Bostrô ali no tombo também naquela época, ainda tinha os tomboys, então era uma coisa que você tinha que ter ali um status, mas ver as ondas e ver a galera surfando, tombo sempre com surfistas de altíssimo nível, era sensacional, mas enfim, a gente não tinha ido para surfar, a gente tinha ido ver o mar. Então a gente passou na banca, eu comprei a Fluir, né? Lógico, não ia deixar de comprar. E a gente viu aquela capa, que era uma onda Interrupô com um lip bizarro, assim, com uma pranchinha pequenininha, assim, girando junto, a galera no canal puxando, e aquela coisa abaixo do nível do mar, quadrada, né? Um slab bizarro. E aquilo chocou o mundo. Eu lembro que até a gente estava sentado nas pedras, os três bem da revista junto, porque a gente queria correr logo para a matéria, né?
para saber o que, que era aquilo, que onda era aquela. E aí tava passando até um local, né, o Caissara tava passando ali nas pedras, o cara olhou a capa da revista, o cara, meu irmão, o que é isso? Esse bagulho absurdo, sinistro, bizarro, e todo mundo, o cara chocado. E a conversa era essa, porque foi uma coisa que, sim, foi um marco na história do surf, né? Provavelmente como foi em 1967, quando Bruce Brown e Phil Edwards e companhia, eles foram surfar pipeline, né? Pela primeira vez, né? 1967, não, 61. É, assim, fora do comum, né? A gente pensar nisso, né? A gente pensar que, que a gente tive oportunidade, né? Quem é mais velho, quem não teve, enfim, mas você presenciar isso, né? Foi uma coisa assim, não como espectador lá direto, mas como espectador à distância, seja pela revista ou pelos filmes, você vê. E teve o Gotcha Pro, que basicamente a matéria também era para falar daquilo, porque teve um swell enorme. Teve a vitória do Kobe Aberton, australiano, que foi o que consagrou a carreira dele, né? Braboy. Inclusive, quem nunca viu o filme Braboys, ele é um dos protagonistas, porque ele que estava metido naquele puta rolo, que, enfim, aí cada um tira suas conclusões depois que assistiu o documentário. É, e o Nathan Fletcher, né, que foi o retorno do Nathan Fletcher para a cena do surf mundial. Na verdade, ele nunca saiu, né? Mas assim, vamos dizer, para os patrocinadores principais, até que influenciou ele a entrar no jogo do Kelly Slater depois, né? Que muita gente fala do Kelly Slater Pro Surf, mas esquece que o Nathan Fletcher está lá. Ele foi vice-campeão dessa etapa também. E a gente ouvia relato de Johnny Boy Gomes puxando o bico e dizendo que se cagava de medo quando o mar estava grande lá. Muita gente não conseguindo surfar. Eu lembro que acho que teve morte, não sei se foi no free surf alguma coisa, até de surfista local. Foi uma coisa assim que foi um choque para o mundo do surf e ela entrou de voadora no esporte, né? Porque você tinha Pipeline, que era a rainha de todo o surf, tinha D-Land, né? Tinha feed, mas assim, nada se comparava àquilo. Ninguém nunca tinha visto uma onda como aquela. Com aquela grossura de lip, e eram ondas que eram impossíveis de ser surfadas. Né? Surfadas às vezes dependendo do tamanho. Porém, essa que foi a grande loucura. Né? Em 99, só para concluir essa parte, aí em 99, depois desse evento, começou já o circuito mundial, lá que a gente teve a primeira vez a etapa, né, no Tahiti, que teve a vitória, inclusive, do Markel Quilupo, que ajudou a pavimentar ali a sua campanha rumo ao título mundial. E no mesmo ano também a Kate Scarlett também competiu, teve etapa do WCT feminino lá sim, e competiu e venceu. Olha que loucura, né? A gente demorou praticamente 20 anos, mais de 20 anos, para retornar às etapas do WCT masculinas e femininas juntas ali no Tahiti. Que loucura, porque a gente teve isso até 2006 e depois só em 2022 a gente foi voltar a ter as etapas femininas em Terra Pô. Que loucura. Enfim, continuando lá, né? Então você lembra que eu falei de 98 e 99. Porém, 2000 é que foi o grande marco, né? Que também o Tahiti trouxe. Porque dos limites a serem os limites que foram quebrados dentro do universo do surf naquela onda. A gente teve a onda do século, que foi surfada pelo Larry Hamilton, que fez um puta de um planejamento para surfar aquela onda. Lembrando que o Larry foi um dos desbravadores de Jaws, um dos criadores do towing, que usava os barcos, né, os botes infláveis, os Zodiacs, para puxar nas ondas, depois os jet skis, os wave runners, e as pranchas com as alças. Porém, uma coisa era dropar reta em Jaws e dar uns pulos, às vezes achar um tubo ou outro, que não tô tirando o mérito. Outra coisa era dropar uma onda quadrada, como aquelas enormes que a gente via em Terra Pô quando ficava grande. E o Larry surfou uma onda daquela, né, com uma prancha de madeira shapeada pelo seu padrasto e grande shaper aí, Billy Hamilton, uma lenda também do surf, vivo até hoje, inclusive. E aquilo mudou a história né, os rumos do surf, né? Primeiro porque mostrou, né, o Tahiti Terrupô, né, ondas assim, como também The Wedge, Shark Island, várias ondas eram limitadas e surfadas praticamente só pelos bodyboarders, né? Porque eram muito pesadas, assim, muito ocas e tal, então de prancha teoricamente não dava para fazer o drop. Em Terrupô, olhando a onda, você achava que não dava para fazer o drop, né? Só numa foto você olhava e não dava para fazer o drop. Porque ela era mais que 90 graus, né? Ela era um tubo mesmo, assim, mas inteira desde o drop, né? Praticamente com uma velocidade incrível,
super rasa bancada e tal. E aquilo ampliou os horizontes, então outras ondas começaram a ser surfadas, os limites começaram a ser quebrados até lá, né, em Terra Pô, começou realmente uma debandada, assim como foi em Jaws, de atletas de ondas grandes do mundo inteiro indo surfar, brasileiros, australianos, sul-africanos, né, gente que também não tinha capacidade técnica para surfar, acidentes, claro, aconteceram. E no circuito mundial a gente chegou nos momentos dos cold breads, né, que são aqueles grandes swells que são praticamente insurfáveis e que hoje no towing a galera extrapola todos os limites, né, homens e mulheres, com tubos incríveis. Vamos lembrar da onda do Nathan Flat, tem onda do Bruce, tem onda do Andy, que foi inclusive na remada, e ondas incríveis de todos os tipos. Mas Pedro Scooby se consagrou lá, muita gente se consagrando naquela onda. Porém, um fato que para mim é muito importante falando em termos de competição é que começou a realmente quebrar os paradigmas do que era possível dentro de uma competição na remada serem surfados, principalmente num grande período de tempo, a gente pode falar até de década, nas triagens, né? A galera se jogava muito mais nas triagens desse evento, que reuniam só os grandes especialistas desse tipo de onda e competiam entre si, o que eu achava um formato maravilhoso e acho que a WSL deveria fazer isso em praticamente todos os lugares, né, onde tem etapas do circuito mundial, que seria muito legal. Pegar os atletas ali locais e tudo mais, mas também nessas ondas assim desse gênero, eu entendo que tem que ser para a galera local, mas era às vezes ter eventos esses especiais, como já tiveram em outras ocasiões, para esse tipo de onda você lembrar os grandes especialistas. Foi assim que o Brasil, por exemplo, chegou na sua primeira vitória em ondas de consequência, em ondas de reef break, né, no circuito mundial de surf com Bruno Santos, que veio através das triagens, mas foi uma consolidação, né? Veio quebrando em pipeline, fazendo a mesma coisa, quebrando lá no Tahiti, até que chegou um ano a gente sabia que alguma hora ele ia vencer, e aquilo aconteceu de um jeito excepcional e chocou o mundo do surf. E eu falei até no podcast passado, e repito agora, para mim pavimentou o caminho da Brazilian Storm a vir depois, né? Com o circuito mundial em termos de etapa, a gente teve, se você perceber a importância, né, o que eu ia falar daquele contexto, né, chegou um ponto que você começou a ver que essas ondas eram possíveis de ser surfadas. Inclusive, uma das baterias mais marcantes na história do surf mundial, na minha opinião, porque é a ascensão de um atleta que viria a ser um dos maiores da história, e em disputa com o maior da história, que foi Kelly Slater e Gabriel Medina em 2014, ocorreu em ondas assim que lá nos primórdios a gente está falando no final dos anos 90, era praticamente impensável que alguém fosse surfar um mar daquele tamanho na remada. Inclusive aquele evento inteiro praticamente foi surfado em condições extremas que beiravam ali, que a galera fala, aquele limite para o towing, né? E hoje a gente tem atletas, não só dentro do WCT, mas fora, vários desses especialistas, desbravando ainda essas ondas e levando os limites ainda mais altos e surfando ondas que são praticamente talvez não surfáveis na remada, mas conseguindo fazer as ondas, porque praticamente o cara não rema, ele já dropa dentro. Outra coisa legal que essa onda trouxe também foi a evolução na técnica de tubo, né? E voltando ao que eu ia falar antes, a gente vê como é uma onda que marca realmente a história de um surfista, né? Vencer ou performar bem numa onda dessa pode garantir patrocínio, pode garantir sucesso da sua carreira, visibilidade e o seu nome no Olimpo do surf mundial, nos anais do surf, né? Às vezes vale mais que até que, às vezes, dependendo do caso, do que o título mundial, né? Vale como se fosse um título mundial, porque as pessoas vão lembrar, às vezes, da sua performance, ou vão lembrar de você porque você venceu esse evento. É um evento que eu acredito que sempre vai fazer parte do circuito mundial, né? Não tem como retirá-lo do circuito mundial, assim como o pipeline, não tem como você tirar. Né? É uma onda que mostra realmente quem são os grandes surfistas do mundo e muitos campeões mundiais e muitos surfistas que se marcaram geração e estão marcados até hoje venceram esse evento. Né? A gente começa ali, marca o Kilup em 99, como eu já falei para vocês no âmbito do título mundial dele. Kelly ficou com ciúme, tinha parado ali em 98 e logo com essa onda incrível, né? Ele meio que começando a agitar seu retorno, surfou essa etapa em 2000 e no ano que o Sunny foi campeão mundial, destruiu todo mundo e mostrou que ele ainda era o melhor surfista, apesar de não estar competindo full time no circuito. Tivemos o Corey Lopes em 2021, eu acho que um dos caras também responsáveis pela grande salto da técnica de tubo de frontside em double drag, né, de dar os
meter as duas mãos na parede, entubar fundo e dropar dentro já de scoop de frontside, porque era uma onda restrita praticamente, né, aos regular footers. Apesar das vitórias de goofy footers nesse meio de caminho, os regulars sempre acabaram dominando mais, porque a gente já teve Andy Irons em 2002, Kelly Slater em 2003, outro goofy também que revolucionou as técnicas de tubo de frontside, C.J. Hobgood, campeão mundial em 2001, vencendo em 2004, Kelly de novo em 2005, Bob Martinez, outro revolucionário dos tubos de frontside também, gênio, vencendo em 2006, Demi Hobgood, irmão gêmeo de C.J. Hobgood, gênio também em tubos de frontside, também no double grab e tudo mais em 2007, Bruno Santos em 2008 também goofy footer, em 2009 Bob Martinez, aí foi Andy 2010, a sua última vitória no circuito mundial antes do seu falecimento, né, por overdose, foi essa etapa, mas o Andy já não era mais a mesma coisa, dava para ver que ele não estava legal assim, né, no mind space bom, mas o surf sempre esteve ali, né, impressionante como ele conseguia destruir todo mundo, não só competindo como surfando, e passou o trator nessa etapa. Foi uma performance excepcional do Andy, a sua última vitória, emblemático, né? Não foi pipeline, mas vencer a sua última vitória ter sido no Tahiti só mostra o grau de grandeza surfística que esse cara tinha, né? E como era um cara incrível. Kelly Slater de novo em 2011. Tivemos a vitória do Mick Fanning, isso é uma coisa interessante. Muitos atletas no decorrer dos anos foram correndo atrás do prejuízo da evolução, chegando mais cedo, passando semanas no Tahiti para evoluir na sua técnica de tubo para buscar os seus títulos mundiais, né, e não ser uma parte da perna na qual Kelly, na qual Andy, né, chegavam e tomavam de assalto, às vezes, a briga pelo título mundial, bagunçavam tudo. Mick Fanning venceu em 2012, né? É algo que o Joe não fez, por exemplo, enfim, se colocando, né, no Olimpo realmente de surfistas overall, né, porque até então ele era um cara que vencia nas ondas de performance, mas não nas ondas de tubo. Então isso marcou de fato, foi uma das vitórias mais importantes, na minha opinião, da carreira do Mick Fanning, para não só como ter campeão mundial, mas para fixá-lo ali nos grandes mesmo de todos os tempos. Depois, 2013, outro goofy footer excepcional e também grande revolucionário nas técnicas de frontside de tubo, Adrian Buchan. Gabriel Medina em 2014, que é essa final emblemática, histórica, e para mim a bateria mais importante, a vitória mais importante que algum atleta já teve para desafiar a hegemonia do Kelly Slater como o maior surfista do mundo, e o único surfista que bateu de frente com o Kelly Slater, né, na história do surf mundial depois de Andy Irons e ondas de consequência, Gabriel Medina. Aí a gente tem o Jeremy Flores, que já venceu, já foi vice pro Medina, Kelly de novo em 2016, Julia em 2017, tá vendo? Julia nunca foi campeão mundial, mas venceu um Pipe Masters e tem a Ropô também, entendeu? Outras etapas, mas essas duas, acabou. Fez uma dupla ali que, meu irmão, já era, tá garantidaço ali na história do surf, por isso que ele tem toda essa presa. Para quem chega agora, tá chegando agora e não entende por que o Julian Wilson só aparece, ele nunca foi campeão mundial e tal, tá aí uma das razões pelas quais ele tá nessa posição. O Gabriel de novo em 2018, Owen Wright em 2019, Owen também incrível, né? Gabriel e Owen como goofy footers numa alternância de vitórias ali e de performances excepcionais, né? Owen também um dos maiores tube riders da história. Outro cara que não foi campeão mundial, mas venceu o Terra Pô, venceu o Feed fazendo 20 pontos, enfim, baterias perfeitas. Então, um cara que também conquistou seu lugar no Olimpo, né? Você vê também a importância, por que o Owen Wright é tão importante para quem não entende, e já venceu em ondas menores também, como na Gold Coast. Miguel Pupo em 2022, uma das vitórias mais bonitas e mais emblemáticas, e que mostra a grandeza do Miguel, né, como surfista, como tube rider. E o Coloca também, né, agora venceu o Bells esse ano, então duas etapas também incríveis, vai ser etapas completamente diferentes, uma esquerda extremamente tubular e pesada e técnica, e uma direita extremamente técnica e manobrável, né, como o Bells Beach, mas duas ondas muito tradicionais. E a gente vê o Miguel esse ano, né, vindo num ano que ele já começou a temporada vencendo, surfando de lycra amarela e está ali no topo do ranking, uma grande chance dele repetir o bicampeonato e ter uma boa performance, que a gente sempre soube que ele poderia ter, mas agora ele ainda é um ex-campeão do evento, né? Então ele pode de fato aumentar ainda a sua vantagem em busca do seu primeiro título mundial, né? Aí nós temos também outra coisa, ainda não é campeão mundial, mas é um dos maiores tube riders da história, Jack Robinson, que venceu em 2023 e também a última edição agora em 2025, e Ítalo Ferreira, seguindo ali o mesmo caminho de Mick Fanning, na minha opinião,
mas o Ítalo sempre teve talento para surfar essas ondas extratubulares, desde quando entrou no circuito mundial e competiu suas primeiras vezes em pipeline, no Tahiti e também feed, né? Pipeline já era campeão desde 2019, mas conseguiu o título em 2024, vencendo inclusive John John Florence, que nunca venceu uma etapa no Tahiti. Então, isso o John John não tem, né? Enfim, talvez algum dia, se o Kelly parar de patrocinar esse evento, que eu duvido, mas vamos ver, a Florence a Florence Marine X pode patrocinar, o John John consegue um wildcard, ele compete, quem sabe ele ganha, né? Enfim, vamos ver. Mas estamos aí, interessante. E no feminino a gente teve lá no começo as vitórias, eu já falei da Kate Scarrett, né? Aquela Kennedy extremamente dominante, né? Venceu 3 vezes, 2000, 2002, 2003. Lane Beach, aí, heptacampeã mundial, venceu ali também em 2001. Sofia Mulanovic, peruana, também campeã mundial, venceu em 2004. Chelsea Hedges, 2005. Melanie Redman Carr, em 2006. Courtney Conlog, desculpa, em 2022, que entrou até para a calçada da fama agora do surf, né, lá em Huntington Beach, durante a etapa do Challenger Series. Caroline Marks venceu em 2023 e conseguiu depois a vitória, a medalha olímpica também ali no Tahiti. A Varine Fiel, como convidada, venceu em 2024, agora é atleta de elite, então uma das grandes favoritas aí ao título. E a Molly Piccolo, em 2025, ano também que a consagrou aí ao título mundial. Bom, falando do hit draw, vamos falar primeiro da previsão. A previsão é de boas ondas, vai ter swell, assim, vai ter onda. Pronto, vamos falar a verdade, vai ter swell. Se vai estar bom ou não, aí é outra coisa, porque o vento está uma questão um pouco complicada. Pelo menos nos modelos de previsão que a gente está analisando agora, o vento não está na direção favorável. Então pode ser que a gente tenha dias com excelentes tamanhos de ondulação, mas com vento ruim. Assim, para mim, dependendo do tamanho, se não for muito grande, e vai ter dias bem grandes agora no começo da janela, pode até rolar o evento, mesmo tendo vento desfavorável, ali ainda rolam os tubos, entendeu? Dá para encontrar quem realmente tem o faro. Mas é porque a gente quer ver show de surf, ondas perfeitas e tubos perfeitos, que é o que a gente espera de lá realmente no Tahiti, né? A segunda metade da janela de espera tem uma boa previsão de entrada de um novo swell também com ondulações maiores, mas também o vento não está tão favorável. Desculpa, galera. Olha, vamos ver. Assim, eu sempre fico preocupado se não vai ter onda, entendeu? Se não vai ter condição da galera performar. Eu acho que esse que é o principal. Mar ruim todo mundo surfa. Então, o problema é se não tem onda, entendeu? Mar ruim a galera se vira. Então vamos embora. Por isso eu não vou fazer grandes previsões. Mas assim, se a gente vai falar sobre escolha de atleta para o Fantasy, quem você vai botar para frente andando no bracket, ou quem a gente vai olhar agora com potencial de grandes performances no hit draw, seja no masculino ou no feminino, cara, tem que ser bom de tubo. Porque mesmo que você mande um aéreo legal, bom, ou uma rasgada muito boa, se o outro atleta pegar um tubinho bacaninha, assim, mesmo que seja um tubo curto, um shampoo ali, vai valer mais. Entendeu? Se entrar dentro, pronto, acabou, velho. O barrel sempre vai valer mais nesse tipo de etapa, como pipeline, como feed. Entendeu? E o Tahiti não tem tanta zona, não tem tanto espaço para manobrar, né? Então essa é uma grande diferença também. Então não é uma onda extensa, mas é claro, a gente já viu o Gabriel destruindo lá com ondas menores, mandando aéreos incríveis e pegando tubo e tal. Então dá para fazer um surf também hot dog, mas a gente sabe que não é o que os juízes de fato valorizam mais. Então, para fazer as escolhas nesse momento atual, apesar de faltar 3 dias para o início do evento, 2, 3 dias, eu iria sempre nos tube riders. Beleza? Vamos dar uma olhadinha nas baterias do round de abertura, principalmente, e a gente fala um pouquinho das baterias, no caso do masculino, do segundo round, que já tem alguns brasileiros que vão competir e já tem bateria definida. Depois a gente vai falar do feminino e vamos também, eu vou selecionar meu time aí pro Fantasy, beleza? Então vamos lá. Bom, bateria de número 1 do masculino no round 1, Hansi Bukian e Oscar Berry. Excelente bateria, Hansi já teve performances incríveis aí, mares pesadíssimos, né? Com semifinal e tudo. Surfista incrível, né, cara? Oscar Berry é um cara de atitude, mas assim, sinceramente, acho que o Hansi leva. Bateria de número 2. Não tô fazendo os picks, galera, porque os picks não estão abertos aqui, tá? Eu até tentei, mas não tá rolando ainda, beleza?
Bateria, sabe? Infelizmente não tá indo. Bateria de número 2, Luke Thompson e Matthew McGillivray, bateria 100% sul-africana. Lembrando que o Luke tá no CT, seu primeiro ano Hulk, mas o Matthew McGillivray tá de wildcard por causa do George Smith, também sul-africano, que tá contundido. Mas vamos lembrar que o Matthew tá aí porque ele era top do WCT na temporada passada, beleza? Não é porque ele é sul-africano, não. Matthew já teve nota 10 aí, quebra. Luke é a expectativa de ver como é que ele vai performar, que pode mostrar, como eu estava dizendo para vocês, se ele é um cara que pode ter sucesso mais rápido dentro do circuito mundial como um todo para buscar um título mundial, um top 10, um top 5, ou se ele ainda vai ter que evoluir também nesse aspecto das ondas pesadas e tubulares para a esquerda. Beleza? É isso que eu estava também para concluir aquilo que eu estava falando antes. Bateria de número 3, aí já é uma bateria foda. Seth Muniz e Emil Zermak, que é, eu acho que é assim que pronuncia, é o master local ali de Teahupo'o no Tahiti. Não tem a cara do tahitiano polinésio clássico, mas assim, em termos de performance, junto com o Matar Hidrolé, e o Caolivasti é um dos maiores surfistas que já saíram de lá. Me lembra muito o Manoa Drolé, que é o irmão do Matai, que entubava demais de backside. E me lembra muito também o João Chumbinho, Andy, Bruce, mas assim, Tube Rider excepcional. Venceu a triagem, inclusive fazendo bateria perfeita com 20 pontos de somatório. Vai pegar o Seth Muniz, que nem precisamos falar, vice-campeão de Pipe Masters, entuba demais de backside. Bateria pedreira, cara. Eu acho que o conhecimento local pode fazer diferença. Acho que o Emil pode passar, porém o Seth compete muito mais, né? Não é à toa que é top do WCT. Pode de fato também o Seth vencer. Loteria. Bateria de número 4 é a mesma coisa, cara. Eli Heinemann contra Kelly Slater. Pô, Kelly mais de 50 anos aí. 200 títulos dessa etapa no Tahiti. Desde o ano 2000. E se a gente pensar em vitória, a primeira vitória dele foi 26 anos atrás. Hoje ele patrocina o evento com a marca dele, que é a Aurenon, e vai competir uma bateria, né? Então, assim, é uma loucura, né? O Kelly Slater é foda, cara. Mas o Eli é um puta tube rider. Eu acho que vai ser uma bateria que, pro Eli se provar como um grande tube rider, né? Havaiano como é. E pro Kelly, que adora dar uma surra em quem tá vindo assim crescendo e tem essa coisa também de entubar bem, ele adora dar um pau na molecada, então vai ser legal. Eu acho que o Kelly passa. No round 2, a gente já tem algumas baterias definidas. Então a gente sabe que o Caolivasti na bateria número 1 vai pegar o Crosby Colapinto, o Samuel vai pegar o Alan Cleland de pedreira, né? O Iago Dora tá esperando o adversário, o Matthew McGillivray, desculpe, Marco Mignon vai pegar o Baron Mamea, puta bateria também legal. Felipe Toledo vai ter uma pedreira, vai na bateria de número 5 pegar o Conor O'Leary. Ítalo não tem ainda adversário definido. Leon O'Brien, Dick Marshall que venceu agora em Huntington Beach, Canoa Igarashi na final. Surfando demais, achei bacana o Dick Marshall vencer. Queria parabenizar também todos os atletas brasileiros que competiram lá. Dodô, né, Douglas Silva, Matheus Erdi, Gabriel Klausner, Wesley Dantas, Jean Gouveia, enfim, toda a galera, Laura Halp, Tainá Inkel, cara, vocês são incríveis, surfaram demais. Sensacional, parabéns. Depois eu vou falar um pouquinho do ranking do Challenger. É o Jake que venceu lá. Depois a gente tem Ethan e Joe Vogan também, boa bateria, loteria. Né? Ethan pode ser que não passe, mas é mais experiente, né? Vamos ver se ele se confirma. Aí sim, como um cara que evoluiu nessas ondas para não perder para o Joe Vogan, que é um cara que ainda está nesse processo. Então, para o Ethan, é uma prova difícil, pode ser até uma bateria que ele fique mais nervoso. Se ele pega um cara com um histórico, por exemplo, como o João, pega o João Chumbinho, que é um especialista nesse tipo de onda. Entendeu? Ele vai que vencer vai ser um fator sorte. Pegando o Joe Vogan, ele já tem meio que uma obrigação, entendeu? Por ser um atleta do nível que ele é e do nível das expectativas que tem em cima dele. Então acho que isso pode gerar uma pressão e prejudicá-lo até dentro da competição. Vamos observar isso aí. Enfim, depois a gente tem o Léo Fioravante na bateria de número 9 esperando o adversário. Morgan Siblick vai pegar o João Chumbinho. O João Chumbinho vai pegar o Morgan Siblick. Morgan que estava em feed, acho que já está no Tahiti, estão treinando muito para entubar de backside. Vai ter uma pedreira pela frente pelo João. E o João, já falamos várias vezes aqui, um dos melhores surfistas desse tipo de onda, na atualidade no mundo inteiro, um dos maiores da história do Brasil. E acho que pode ainda ter muita carreira pela frente, ser um dos maiores da história do surf, porque tem um talento realmente descomunal para esse tipo de onda, pode vencer o evento. Então, grandes expectativas em cima do João. Canoa Igarashi vai pegar o Alejo Muniz. Para o Alejo, sinceramente, né, eu acho que é uma bateria que acho que o Alejo pode passar o Canoa, cara, porque apesar do Canoa já ter sido vice no Pipe Masters,
teoricamente na cabeça de alguns ser um tube rider e tal, eu não vejo ele tanto assim de backside nesse nível. E o Alejo, acho que eles estão muito parelhos assim. Não tô falando que eles não têm, mas assim, o Alejo já teve performances incríveis no Tahiti, é que faz tempo que a gente não vê ele competindo lá. Então acho que o Alejo pode sim conseguir não só bater o Canoa, como ir longe nesse campeonato. Né? Enfim, temos o George Pitar contra o Corey Hausmann e o Gabriel Medina, cara. O Gabriel, queria falar para vocês rapidamente, fiquei sabendo por cima, depois eu vou me aprofundar, mas ele casou, então, pô, né, muitas felicidades para ele e para a esposa, e anunciou que ia ser pai, né? Talvez até com um ano sabático na temporada que vem. Desculpa, a gente, porém, tivemos a notícia aí de que acho que a esposa dele teve um aborto espontâneo, então nossos sentimentos, né, meus sentimentos aí ao Gabriel, à família dele. Espero que ele possa superar, eles possam superar esse momento e que o surf também seja uma ferramenta para isso, né? E que ele, enfim, tem coisa boa pela frente para ele com certeza e tocar o barco em frente. Então, não sabemos se ele vai competir nessa etapa ou não, como é que isso vai mexer com a continuidade do circuito 2026 para ele. E também a temporada 2027, né? Vamos ver. Né? Às vezes o surf também pode ser uma ferramenta de superação, de continuar, de sair um pouco do foco, enfim, não sei. Vamos ver como é que isso vai mexer com o Gabriel, mas fica aqui os nossos pêsames, né? Meus pêsames. Depois a gente tem o Jack Robinson contra o Callum Robinson. Bateria foda, apesar do Jack ser excepcional nessas ondas, a gente sabe que o Callum também é osso duro de roer, cara. Então vai ser uma bateria muito legal assim no draw de assistir. Griffin Colapinto contra Rio Aida. Apesar do Griffin ter evoluído demais essas ondas, o Rio ainda indonesiano, assim, teoricamente os tubos de backside seriam algo que ele iria destruir. A gente sabe que ele tem esse potencial, então acho que ele vem com tudo para esse evento, até porque ele está buscando a reclassificação, né? Vamos lembrar disso, né, galera? A gente está na 7ª etapa, então muita gente aqui buscando a reclassificação. Inclusive quem está nessa própria próxima bateria, que é 100% brasileira, Miguel Pulpo, em busca do bicampeonato nesse evento, de se consolidar no topo do ranking do WCT em busca do seu primeiro título mundial. E Matheus Erdi, que estava em Huntington Beach até agora, competindo nas marolas, quebrando por sinal, né, até com disputas polêmicas ali com o próprio Griffin Colapinto, que está aí na bateria anterior. E muita gente achou que o Matheus levou. E realmente teve ondas ali do Griffin foram ridículas, né, para levar em cima do Matheus. Mas vai pegar o Miguel Pulpo. O Matheus tem essa pressão também, né, de performar nessa onda. Na verdade, assim, eu acho que não é nenhuma pressão de resultado. Eu acho que assim, conseguindo entubar legal, mostrando que tem, né, essa aptidão para essa onda, mesmo que tenha que evoluir no decorrer da carreira, de ganhar experiência e tudo, e conseguir ter uma temporada boa. Né, ele que está muito bem posicionado agora no Challenger Series, quem sabe em 27, poder chegar mais cedo nessa etapa, né, e treinar 2, 3 semanas, um mês antes de começar o evento, né, ou ir fora de temporada, né, em momentos que às vezes entrou o swell para poder treinar mais. Acho que vai ajudar muito o Matheus, porque eu sei que ele entuba bem de backside, mas eu não sei nesse tipo de onda, entendeu? Acima de 8 pés, 10 pés, enfim, em Terra-Robô especificamente, que é uma onda com com tantas questões ali, com tantas peculiaridades, vamos dizer assim. Então vamos ver como é que ele vai se comportar. No feminino, a gente tem aí só o primeiro round definido. O segundo round, a Luana Silva, por exemplo, está esperando adversário oriunda aí, do primeiro round, da bateria que vai envolver a Stephanie Gilmore e a Yolanda Hopkins, que é a de número 4. Mas a gente tem na bateria 1, Sally Fitzgibbons, no round 1. Sally Fitzgibbons e a Nath Lerió. Pedreira, cara. A Nath quebrou nas Olimpíadas e Sally a gente nem precisa falar, é uma das atletas aí mais tradicionais desse tipo de onda, mais experientes do circuito. Então vai ser foda. Uma bateria incrível, cara, que essa é uma disputa da novíssima geração, que é a Tia Zembroski contra a Erin Brooks. Estou esperando essa bateria assim, ansiosamente, porque vai ser uma disputa entre Goofy e Regular, né? Duas atletas assim que quebraram todas as barreiras recentemente de idade para classificação para o circuito mundial do WCT. Então vamos ver agora nessas ondas, né? Uma local e uma excelente tube rider. Depois a gente vai ter a Isabela Nichols e a Varine Fierro, que já venceu essa etapa como wildcard, agora como membro do WCT, é uma grande favorita a vencer novamente. Já falei para vocês da Stephanie Gilmore e Yolanda Hopkins. Stephanie, que já está no Tahiti, está há mais de uma semana lá treinando, sempre assumiu que os tubos de backside são uma dificuldade,
mas tá aí fazendo a lição de casa indo lá. Porque a gente sabe também que é o seguinte, cara, se a Stephanie começar a se sentir confortável nos tubos de backside, e tubos de modo geral, mas principalmente os de backside e ondas pesadas, aqui entre nós, galera, fudeu pra todo mundo. Entende? Porque a Steph é foda, é só isso que falta, cara. Ela com backside quebrador entubando de backside vai ficar pequeno pra galera, ela vai conseguir até chegar no Kelly e talvez passar, vamos ver. Alice Spencer e Bella Kenworth na quinta bateria, excelente bateria no draw também. Beth do Sakura Johnson e Brisa Hennessy também outra grande bateria. Bateria de número 7, Nadia Rostarbi e Francisca Vasselco. E bateria de número 8, fechando aí o round de abertura, Tyler Wright e Kelia Galina. A wildcard aí, novíssima, muito jovem essa menina taitiana, vai ser excepcional. Vê-la contra a Tyler, super experiente aí nessas ondas. Sensacional demais. Vamos pro Fantasiano, galera, pra gente escolher o time. Eu vou fazer as escolhas aqui junto com vocês, pra gente ver o nosso time agora pro Tahiti, tá? No feminino, Taerê, a gente tem Caitlin Simmers, Carissa Moore, Caroline Marks, Gabriela Bryan, Lake Peterson, Luana Silva e Molly Picklum. Eu selecionei a Caitlin Simmers e a Molly Picklum, cara. Torço muito pra Luana, quero ver ela performando, entubando pra caramba, mas a gente sabe que ainda não é o forte dela, ainda tá evoluindo aí, já conhece o lugar, tudo pode até ir mais além e surfar melhor do que eu tô imaginando, mas sendo realista eu vou colocar aí essas duas atletas, beleza? No Tier B, eu coloquei a Nadia Rostarbi e a Tia Zembrowski, cara. Aí tem Sally Fitzgibbons, Stephanie Gilmore, Tyler Wright, Isabella Nichols, Beth do Sakura Johnson, Alice Spencer. Alice Spencer seria uma boa escolha, né? Eu acho que a Isabela pode surfar bem, a Sally, né? A própria Tyler, mas eu tô indo na Nadia Rostarbi, que teve uma performance incrível nos Jogos Olímpicos lá. A gente sabe como ela é boa em onda pesada. E a Tia Zembrowski, porque é local, cara. Tá em casa e surfa demais. Então eu tô botando a nova geração. E no Tier C, cara, a gente tem a Nath Lelió, Bella Kenworth, Brisa Hennessy, Erin Brooks, Francisca Besselco, Kelia Galina, Varine Fierro e Yolanda Hopkins. Dificílimo, cara, porque a gente tem a Varine Fierro, que já venceu, a Brisa, que a gente sabe que entuba demais de backside, pô, pega altas ondas em cloud break, desculpe, lá em feed. A Erin Brooks, que já venceu o feed, que entuba demais também. A Kelia Galina, que venceu as triagens. A Nath Lelió, que teve performances incríveis também nas Olimpíadas. Porém, cara, sendo bem racional, eu iria colocar a Varine Fierro, mas eu vou botar a Erin Brooks. Pronto. E vou botar a Varine. Beleza? Tá fechado, então, né, o meu time. No masculino, eu vou colocar no Taerê, dificílimo de escolher, eu vou colocar o Gabriel, né, se ele não for, aí tem várias opções, porque a gente tem o Miguel, tem o Ítalo também e o Iago. E o Samuel Pulpo para escolher no Taerê, vários brasileiros. Eu vou colocar o Iago também. Poderia ter colocado o Ítalo, poderia ter colocado o Miguel. O Samuel, entre esses quatro, ainda não, acho que ainda não tem tempo ainda para ele evoluir mais, talvez até mostrando esse ano para ser colocado aí, até numa disputa entre eles ali na escolha no Fantasy. Mas eu estou escolhendo o Iago mais porque ele nunca venceu esse evento, entendeu? Eu poderia ter escolhido o Ítalo, que já venceu, o Miguel, que já venceu, mas estou escolhendo o Iago, dando esse voto aí para ele vencer essa etapa. No Tier B, eu coloquei o Jack Robinson e o João Chumbinho, que acho que são dois atletas que podem vencer esse campeonato. Jack indo para o tricampeonato e João para sua primeira vitória. E o salto que a gente espera que ele dê nessa parte do circuito. E no Tier C, cara, nem pensei duas vezes, né? Coloquei o Kelly Slater e o Emil Oxermak, né? Dois atletas aí que já tiveram baterias perfeitas aí no Tahiti. Kelly recomendo a vocês assistir o filme dele, Letting Go, que tem aquela virada histórica em cima do Bruce Irons, né, que ele pega aquela onda incrível, que ele cai de costas e depois pega o tubo, acerta a linha e vence o campeonato e depois vence o 7º título mundial. Que eu tive a oportunidade de assistir ao vivo essa final e esse evento em 2005, foi assim, incrível. Essa é uma coisa que o Tahiti também teve, né? Outra coisa legal, que foi uma das etapas que a gente começou a assistir já, quando já existiam, acho que só a primeira edição que foi o Gotcha Pro, porque depois já, bem no começo de começar as transmissões mais frequentes dos eventos ao vivo pela internet. E depois até na TV a cabo. Então foi muito legal, deu para assistir várias etapas, é um horário bom, as chamadas são em horários bacanas pra gente, então às vezes você tem um dia inteiro de evento, vai terminar tipo 10 horas da noite, sabe? É incrível, cara, vocês vão adorar. Para quem tá chegando agora e para quem já tá acostumado,
É um prazer, né? Então chama a galera para assistir com vocês. Vamos escolher os Power Surfers, cara. Lembrando que tem que escolher, né, cara? Eu vou botar o Gabriel, né? Se ele for no evento, vai ser o meu do masculino. No feminino, eu vou colocar a Molly Piccolo. Ponto. Eu acho que a Molly pode dar, sim, o salto que ela tá procurando dentro do circuito. Ela tá na quinta colocação, não teve nenhuma vitória, vem com resultados consistentes, mas a vitória mesmo em si que ela tá precisando, como o Iago teve agora no Rio, né? E da defesa do título mundial dele, eu acho que a Molly pode ter agora nessa etapa do Tahiti. Então, vamos observar isso daí. Eu acho que pode ser uma etapa que ela vai quebrar. Eu tenho grandes expectativas aí com as performances dela, principalmente se o mar tiver maior. Beleza, galera? Falando agora também do Challenger Series, eu vou falar rapidamente do ranking, né? A gente não teve nenhuma vitória nesse primeiro momento, mas a gente está super bem posicionado, eu acho, até melhor do que a gente estava na temporada passada, né? Vamos lembrar o seguinte, né? No Challenger Series, desculpe, masculino, os 10 primeiros classificados do ranking se classificam para o WCT 2027. O Jake Marshall, com essa vitória agora, está na primeira colocação, subiu 5 colocações, né? Com 14.745. Corey Hausman está em segundo, né? Com 13.320. Mas o Corey, talvez, se ele tiver bons resultados agora no CT, ele não vai precisar dessa vaga, tá? Então pode sair. O Jake já não está tendo tão bons resultados no CT. Mas se ele tiver bons resultados, ele também dispensa essa vaga. Então os atletas do WCT que estão aí são variáveis, né? O Matheus Erdi, por exemplo, que eu vou falar daqui a pouquinho que posição que tá, ele é um cara que já está mais mal posicionado no WCT, mais para baixo. Né? Vamos lembrar que o Corey chegou a fazer uma semi, né? Então, assim, são atletas que o cara ainda pode ter uma chance de conseguir alguma coisa. No caso do Matheus, ele precisa realmente do Challenger Series, mas tá todo mundo ali na briga. Mas vamos lá. O Wesley Dantas caiu para a terceira colocação, caiu uma colocação, né? Ele teve aquele vice-campeonato, mas ele fez um 17º, não é um mau resultado, mas está com 9.700 pontos. Jackson Butt caiu uma colocação, está em quarto, né? Com 9.405 pontos. Taj Lindblad ficou estacionado ali em quinto, né? Está com 8.065. Empatado também com o Matheus Erdi, que somando ali ao sua nona colocação, essa quinta que ele teve agora em Huntington, está com 8.065 pontos. Né, subiu 5 colocações, está em sexto. Né? Ele, DVD, que também subiu 9, está em sétimo, que também teve as mesmas posições que o Matheus, está empatado também. E a gente tem o oitavo, Kanoe Igarashi, que só competiu nessa etapa de Huntington para tentar vencer, foi vice-campeão, vencer em casa, né? Ele que foi radicado lá, apesar de ser japonês. Então ele soma 7.800 pontos, mas é porque são as duas primeiras etapas. Provavelmente ele não vai estar na disputa lá no final, até porque ele já está classificado, né? Provavelmente vai se garantir pelo próprio WCT. Então, é um cara que a gente pode descartar. Em nono está o Hayden Rogers, que subiu 55 colocações, né? Com essa vice-colocação, desculpa, com esse terceiro lugar. Então tá ali com 6.685 pontos. Ian caiu 3, está em décimo. Né? Ele que teve ali uma quinta colocação em Balito, mas agora ficou com o 25º lugar. Mas está ali, tá no corte. E, para falar a verdade, pensando no Kanoe Igarashi, por exemplo, ele estaria mais acima, estaria ali em nono. Né? Aí depois a gente vai ter o Gabriel Klauser, que subiu 62 colocações, agora com essa quinta colocação em Huntington Beach, está em 62º. Temos o Ryan Canalo, que caiu 10 colocações, está em 18º na sequência com 4.995 pontos. Os dois aí empatados, tanto o Gabriel como o Ryan, né, dois expoentes aí da nova geração. Os dois tiveram a mesma pontuação, só que em etapas invertidas. Tem muita coisa pela frente. Douglas Silva, cara, quebrando, conseguiu agora uma nona colocação, subiu 21 posições, está em 19º com 4.020 pontos. Depois a gente vai ter entre os 50 primeiros o Vitor Ferreira ali na 28ª, né, que com esse resultado não conseguiu repetir a nona colocação que ele teve na primeira etapa, mas está com 3.570 pontos. Depois a gente tem ali, lá embaixo, o Edgar Grogia, fechando ali na 47ª colocação. Ele que caiu 16 colocações, está com 2.300 pontos. Temos outros atletas brasileiros aí nessa disputa, e sul-americanos, mas que não estão aí nos 50, então não vou falar nesse momento, mas a gente está indo para Saquarema. Vamos ter uma etapa em casa agora, acho o timing perfeito, porque a gente já teve vários atletas brasileiros tendo boas posições agora no começo do evento, do circuito, desculpe. Alguns na primeira etapa, outros nas duas, outros só na segunda etapa. Então, ter uma etapa no Brasil, que a gente é local,
tem altas ondas de verdade em Saquarema, apesar que Huntington esse ano teve boas ondas, mas nas finais já não tinham ondas tão boas, mas assim, foi um ano atípico em Huntington, teve até tubo, né, que dirá Alonso Corrêa, que pegou 2 tubos numa onda, sensacional, que para mim eram 10, que 2 tubos em Huntington eram nota 10, mas assim, Saquarema a gente sabe da qualidade do lugar, e o conhecimento, né, necessário para surfar aquela onda, assim como Huntington a gente vê as performances do Canoa, do próprio Jake Macho, dos californianos quebrando ali, mas acho que Saquarema a torcida pesa. Então, espero que a galera brasileira aí, desculpe, pese em Saquarema não, cara, tô viajando, em São Sebastião, foi mal. Ó, eu pirando aqui, a gente tá indo pra São Sebá, pô, terra aí de grandes surfistas, Gabriel Medina, Miguel Pupo, né, Ricardo Moscones, mas enfim, a galera toda vai ser sensacional. Vamos ver o que vai rolar, né, porque cara, vai ser interessante ver, né? Mas tem tempo ainda para chegar no Challenger aqui, enfim. Vamos ver o que vai rolar, mas assim, ser no Brasil vai ser diferente. Em Maresias essa mesma coisa também precisa de experiência, precisa de tudo. Então vai ser diferente, né? O Banco do Brasil São Sebastião Pro vai acontecer no dia 26 de setembro até o dia 3 de outubro, então a gente tem um break significativo agora no Challenger Series, mas novamente eu vou repetir a mesma coisa que eu falei para Saquarema. Muito mais zona do que Huntington Beach em São Sebastião e Maresias. Então vai ser sensacional e eu acho que sim, do mesmo jeito que os californianos foram competir ali agora no US Open, a gente vai ter alguns brasileiros do CT como Samuel Pupo, talvez Gabriel Medina, Miguel Pupo, o próprio uma galera do CT, porque o CT pode entrar a qualquer momento no Challenger Series, que vão competir aqui no Brasil, porque, enfim, não só por estar em casa, mas é um prestígio enorme vencer um evento aqui. Então, grandes expectativas, parabéns para todos. No feminino, a gente teve ali um posicionamento muito positivo da Laura Halp. Né? Ela não conseguiu fazer a manutenção do seu posicionamento agora no Challenger Series, lembrando que são 7 mulheres que se classificam aí, desculpe, 6 para a temporada que vem. Então a gente tem a Serra Kerr na primeira posição, que venceu agora, se consolidando de fato e mostrando que essa vai dar trabalho no CT no ano que vem, mas que não é só uma promessa. Né? A gente tem a Francisca Vasseuco na segunda colocação, atleta do CT que não está tão posicionada, bem posicionada no CT, mas se garantindo praticamente aí pelo Challenger Series, né? Ela que teve uma segunda colocação e agora um quinto, está com 12.545 pontos, lembrando que a Serra, se eu não falei, galera, desculpa, está com 14.745. Tereza Bonvalor, na terceira colocação, caiu 2 posições, né? Ela que teve a vitória na primeira etapa em Balito e um 23º, desculpe, 25º nessa etapa, está com 11.700. Vamos lá, Tereza, tá muito bem posicionada. A Isla Huspets fez agora a final, ficou na segunda colocação, a australiana muito jovem também, subiu 19 colocações, está em quarto com 9.700 pontos. A Eden Walla está em quinto, subiu uma posição, ela que teve 2 quintas colocações e está em quinto, com 9.490 pontos. Suf McCullough que está aí na 21ª, com 7.785 pontos, ela que está somando ali um 23º, né, desculpe, um 25º, e um terceiro lugar agora. Olha, a gente tem a Sog na 8ª, né, tá bem posicionada. A Lara Halp está na 11ª colocação, caiu 6 posições, né? Ela teve ali um 25º nessa etapa, ela tinha vindo de uma 5ª colocação, tá com 6.445. Mas todas as atletas que estão ali abaixo da 6ª colocação estão nessa faixa dos 6.000 pontos. E a própria Sophie McCullough, que está em sexto na zona de classificação, está com 7.785. Então é uma distância muito curta. E vamos lembrar que a Laura vai competir no Brasil. Né? Tanto ela como Sol Aguirre, Tainá Inc., ou própria Sofia Medina, que não competiu agora em Huntington Beach. Então todas vão ter essa possibilidade. Então acho que a gente tem grandes chances de ter excelentes resultados. E para as portuguesas também, Tereza Bonvalor, Francisca Vesselco, né, a própria Yolanda Hopkins, é uma oportunidade incrível de dar um salto. Né, e provavelmente a gente vai ter outras atletas brasileiras também competindo no evento aqui. Descendo para as brasileiras que ainda estão, né, dentro do ranking aqui entre as 50 primeiras, a gente tem a Sofia Medina que, como eu disse, não competiu agora em Huntington Beach na 43ª colocação, caiu 24 posições, mas vai competir em casa. E a Tainá Inca na 48ª caiu 2 colocações, ela que teve seguidas aí 2 41º lugares, está em 48 do ranking ali, mas tem muita coisa pela frente. Beleza? E conforme eu tinha prometido antes, vou começar esse quadro novo que vai ser o Vamos Falar de Filmes de Surf. E hoje eu trouxe o primeiro filme para eu falar, que é o Endless Summer 2.
um dos maiores clássicos aí da história do surf mundial, em português Alegrias de Verão 2, tem na nossa playlist filmes, né, dentro do YouTube do Vamos Falar de Surf, da página do Vamos Falar de Surf, dá para vocês assistirem o Adrian Summer 2. O 1 eu não me engano se eu coloquei, mas eu não sei se saiu do ar. É difícil encontrar o 1, principalmente, mas o 2 vocês encontram fácil. Eu acho que tem também no Amazon Prime, enfim. Tem DVD, dá para encontrar, acho que vocês acham no Mercado Livre em vários lugares. Por que eu escolhi esse filme, né, galera? Dentre tantos outros, até mais antigos do que esse, né? O Adrian Summer e o Bruce Brown, acho principalmente, são filmes, né? Essa é uma franquia, né? O Adrian Summer. No caso, que a gente teve o primeiro que foi filmado ali em 1965, que era o Bruce Brown, Mike Hansen e Robert August. Mike Hansen que nos deixou agora em 2026. Bruce Brown já nos deixou faz um certo tempo. O Robert August está vivo ainda, né? Alive and Kicking, né? Shapeando ainda e tudo mais, a Robert August Surfboards. Eles viajaram o mundo e foram mostrando a cultura de surf em vários outros lugares, né? Então eles foram para a África do Sul, foi a descoberta de Cape St. Francis, desculpe, das direitas perfeitas, ainda nem se sabia de Jeffreys Bay. Foram para o Tahiti, que eu falei lá para vocês, surfar um backwash, ainda nem se pensava em ter a RuPaul. Foram, claro, para a Austrália, Havaí, obviamente, passaram, né? Passa pelo Havaí, claro, que é o berço do surf, mas é um filme com humor. Eles vão para Gana, né? Eles vão para África, né, cara? Uma coisa muito louca e que é sensacional, assim, achei isso maravilhoso. É um filme incrível, né? E depois, 30 anos depois, praticamente, eles fizeram Adrian Summer 2, que foi gravado ali entre 92 e 93, né? Sendo lançado em 1994, que o Bruce Brown recriou mais ou menos a mesma jornada, mas inserindo elementos novos do surf. Então, por exemplo, na África do Sul, já eles vão para Cape Francis, mas aí tem Jeffreys Bay, né? Eles vão encontrar lá o Sean Thompson, né? Enfim, por exemplo. Aí você já tinha Pipeline, né? Eles falam dessas ondas incríveis no Adrian Summer 1, mas Pipeline já de um outro jeito, então contando do que era a Pipeline já naquele momento, como estava sendo surfada, o mesmo Waimea, fala do North Shore de Oahu também novamente, também das várias modalidades do surf. A gente estava no início do tow-in, mas você já tinha o bodyboard, né? Lá em 1966, em 65 você não tinha o bodyboard ainda. As primeiras piscinas de onda, tem uma standing wave ali no Texas, ainda não tinha, apesar que já existia um Shandong lá no Japão, tinha a piscina do Texas e até do Arizona, né, que o Rick Kane surfava e tal, mas ele opta pela Standing Wave porque realmente as outras não tinham ainda ondas de qualidade. A Ocean Dome tinha, mas enfim, ele fez isso. Mas fala das piscinas de onda também presentes. E aí vai, poxa, Fiji, tem a Costa Rica, que foi assim, Jeffreys Bay, Costa Rica, Fiji, os Surfing Jaws. Não vou ficar dando um monte de spoiler aqui para vocês, apesar de ser um filme muito consagrado, imagino que tem gente que nunca assistiu. Mas ele lançou vários lugares assim que foram colocados no roteiro dos surfistas do mundo inteiro. São ondas consagradas até hoje, várias fazendo parte das etapas do WCT e várias que a gente estava vendo pela primeira vez, né? Fiji não era a primeira vez, mas assim ficou aquela coisa inimaginária, porque você vê Tom Carroll, Kelly Slater, Jeff Buff, né? E principalmente os protagonistas desse filme, né? Que são esses dois caras aqui, que é o Pat O'Connell e o Robert Wingnut Weaver, né? Surfista de longboard clássico, monoquilha, e o Pat, um cara que depois foi top do WCT, já foi chefe de equipe da Hurley, um dos grandes caras aí da Hurley, hoje da Florence Marine X, da marca do John John, mas um surfista incrível também, que fez parte de filmes de terror steel depois, virou uma celebridade no mundo do surf. E o Robert Wingnut Weaver era um longboarder realmente clássico, de linhas clássicas, de surf clássico, então foi uma honra, uma honraria, vamos dizer, uma grande homenagem ao surf. E o Bruce Brown, novamente, aquilo é um filme que é entretenimento puro, né? Mistura humor, geografia, história, tem o Tom Curren também, é uma coisa para assistir sozinho, para assistir com a família, para assistir no celular, para assistir se tiver o projetor, se tiver o telão. E eu lembro da minha própria experiência de assistir esse filme junto com a minha família. Minha mãe levou a gente no Shopping Interlagos, no cinema, que era um cinema bem vazio, num dia de semana, né, em 1994, logo que lançou o filme. Na semana de lançamento, eu, meu irmão, minha mãe e minha irmã, e eu me lembro de estar, eu e meu irmão, completamente hipnotizado
Porque a primeira cena do filme, não vou contar, mas quando vocês assistirem, vocês vão ver, imagina numa tela de cinema. Assim, já tá, só porque eu tô fazendo assim, eu já tô meio que mostrando, mas depois vocês veem. E, cara, foi fascinante, assim, uma experiência única. Nunca tinha visto surf num cinema, e muita gente mais velha, das antigas, também não tinha visto. E incrível, assim, marcante. Pouquíssima gente na sala, depois virou, assim, até um certo frenesizinho. Muita gente foi assistir porque ficou sabendo, gente que não tinha nada a ver com surf. E foi um grande salto, assim, que o surf deu, né, naquele período ali do início dos anos 90, meados ali dos anos 90. É, porque ele também foi um filme que saiu em 1994, mas era o Kelly ainda uma vez campeão mundial, né, naquele momento, né, porque foi entre o título do Derek Rowe e o Kelly, quando lançou o filme, o Kelly tinha acabado de vencer, ou estava destruindo na temporada 1994, que foi o retorno dele, no qual ele iria vencer mais 4 títulos mundiais, 5 títulos mundiais seguidos, né, que foi o que levou ao hexacampeonato. Assim, incrível, por isso que eu quis trazer esse filme primeiro para vocês, então nem tem tanto assim o que falar, porque é um filme que vocês conseguem assistir. Alguns eu vou falar um pouco mais, tem mais história, são mais antigos, tem isso, tem aquilo, mas eu queria dar o kickstart com esse, né, o kickoff. E, cara, esse filme inspirou o Surf Adventures, inspirou muito filmmaker, muita gente. E o Bruce Brown, ele criou todo um segmento, né? Tem ele entrevistando o Duka Hanamoku, acho que é um cara muito importante, dos mais importantes da história do surf, junto com o Duka Hanamoku. Mas ele é um dos caras mais importantes fora da água também, porque foi quem levou o surf realmente para o mundo inteiro também, através da filmografia, né, do cinema, enfim, da sétima arte. É legal que esse filme, por exemplo, não só o primeiro filme, como o segundo filme, né, o primeiro filme, a trilha sonora é original, feita pelo The Sandals, e o segundo filme, Adventure M2, é do Gary Hoey, inclusive nas playlists do Vamos Falar de Surf no Spotify, de música, que tem a Vamos Falar de Surf, a playlist, e na Filmes de Surf tem a playlist desse filme, tá? Tem as músicas desse filme, e tem músicas também do The Sandals, do primeiro filme, do filme original, para vocês escutarem. Então são sensacionais, feitas exclusivamente para o filme, que dá toda uma energia, uma mística, e assim, é uma combinação de elementos ali incrível. E o Bruce Brown tem uma outra coisa que eu queria falar para vocês. Além de ser pai do Dana, que fez vários outros filmes incríveis, né? Deeper Shade of Blue, Stepping Stone or Labyrinth, eu até nem vou lembrar de todos, eu fiz uma brincadeira agora, senão... Mas assim, ele foi o cara que criou esse gênero dos filmes de ação de esportes, entendeu? De esportes radicais. Ele não fazia só filmes de surf, ele fez filmes de motociclismo, não motociclismo moto velocidade, a motocross, que muita gente ama, né, e gosta. O Bruce Brown foi um dos precursores nos filmes dessa modalidade. E de mostrar a ação. E, na verdade, ele foi um dos caras que ajudou a formatar também, na minha opinião, na minha humilde opinião, o conceito do free surf. Porque era um surfista ou um motociclista, né, um piloto, que tinha uma habilidade para executar um esporte, mas ele não estava no dentro da competição, muitas vezes, né? A arte que ele fazia, né, quer dizer, a arte de exercício, de execução do esporte, da prática esportiva, valia muito mais. Era o grande atrativo, né, para conquistar patrocínios, para ter fama, para ter um monte de coisa, né? Então criou-se isso, que hoje a gente vê que é uma coisa totalmente difundida, não só no surf, como em todas as modalidades esportivas de esportes radicais, né? É claro que a gente não vê jogador de futebol, free jogador de futebol, o cara fazendo um filme só dele jogando bola. Até poderia ter, né? Seria bacana, e patrocinado pela Nike e tal, não sei o quê. Né? Um surf é diferente, são esportes individuais, né? Claro que eu tô falando. Mas assim, criou-se isso, que depois evoluiu para o skate, que depois evoluiu para o próprio, né, pro motocross, que a gente vê filmes como Crust, né, como que caras como John McGrath, Carmichael, esses caras aí quebrando e fazendo manobras incríveis, né, nas dunas e não sei aonde. Isso tudo só foi possível por causa de Bruce Brown. Então pouco se fala disso no mundo do esporte radical, né? Ficou uma coisa na cabeça dos surfistas, a gente no nosso microcosmos ali restrito só a gente, mas a importância dele para o mundo do esporte radical e para os rumos que os esportes radicais tomaram, em termos de indústria, em termos de estrelas e de como viver desse esporte, do que consumir, né? De como ter prazer em assistir esse esporte se desenvolver, ele foi aí
um dos grandes precursores, por isso que eu trouxe aqui novamente The Endless Summer 2, ou Alegrias de Verão 2, para vocês verem aí como o primeiro filme do novo quadro. Vamos falar de filmes de surf. Beleza? Então é isso, galera. Vou encerrar aqui esse episódio agradecendo a audiência de vocês, pedindo para seguirem aqui o arroba Vamos Falar de Surf. Tem no Instagram, tem no Spotify, tem no YouTube, tem no TikTok. TikTok eu posto menos coisas, mas quando tem episódio eu falo. Seguir a Lironautas, cara. Ponto oficial, viu, galera? Porque tem muita coisa de histórias de surf, de cultura, de arte, de coisas assim que eu posto lá e também para dar uma força. Eu faço as camisetas, tem os bonés do Vamos Falar de Surf para galera que quer participar do Fantasiando, que tem a liga Vamos Falar de Surf League. É aberta, é só entrar. Vai ter boné, vai ter o leste que o Flavião forneceu, vai ter camiseta. Também pedir para vocês, cara, na playlist no YouTube a gente tem dentro da página do Vamos Falar de Surf, além dos episódios que vocês estão assistindo aqui, do podcast, tem filmes de surf, tem entrevistas, tem filmes históricos. É uma coisa que eu estou aumentando cada vez mais. Então tem muita coisa bacana para vocês colocarem no stop para assistir. Vamos Falar de Surf, a playlist lá no Spotify já é bem eclética, agradando aí gregos e troianos. Tá? Já filmes de surf é só o que tem em filme de surf, tá? Em sessions de surf. Então é mais fechada ali, bem nichada, beleza? A outra é mais eclética. Então é isso, cara. Queria agradecer a audiência de vocês, dizer que esse é o segundo podcast que eu tô gravando hoje, porque eu gravei um episódio inteiro, não tinha conseguido colocar o plano de fundo, e ainda o telefone caiu no meio do caminho, e a conexão caiu também, quando eu já tinha falado 1 hora. Então eu tô aqui bem raiz. E vamos nessa, cara. Grandes expectativas para o Brasil nessas próximas etapas. Eu acho que a gente pode sim, naqueles top 8 lá no final da temporada, ter os brasileiros. E eu queria só fazer um adendo, cara. Eu não falei de Olimpíada. Sabe por que eu não falei de Olimpíada? Porque a WSL, a Isa tem 12 anos de idade. A WSL também acho que é o dono do mundo, né, que é a FIFA. E, sinceramente, eu vou deixar para falar disso lá perto. Eu já fiz vídeos falando sobre a classificação. Não mudou muita coisa. O que mudou só é que os atletas do CT vão entrar no round lá para frente, porque a etapa da Filipinas, que pode ser a 13ª, né, que eram 12, está praticamente na mesma data do evento da ISA. Mas como a WSL muda de ideia do dia para a noite, esses dois estão com essa briguinha infantil, que não prioriza o esporte, né, e a WSL ainda que visa lucro, que eu acho pior, que eu gostei muito do posicionamento do Tec Padarati da CB Surf a respeito disso. Vamos esperar as cenas dos próximos capítulos, né? Então quando chegar mais perto do evento, aí a gente fala, não vou ficar gastando energia para fazer isso aqui, beleza? Então é isso, obrigado novamente pela audiência de vocês, tamo junto, aí não esquece de compartilhar com a galera e por favor, dá 5 estrelas, né? E seguir lá no Instagram, nesses lugares, porque é assim que o Vamos Falar de Surf pode crescer ainda mais, valeu? Então é isso, galera, brigadão, é nóis, até o próximo, aloha, até mais!